Imaginar Emanuel presente aqui na Terra é de se ficar assim pensativo sobre como ele agiria. Como é que você imagina Deus agindo aqui na Terra? Como? Como é que você imagina ele conversando? Como é que você imagina ele dando atenção? Quais locais ele frequentaria? Com que tipo de pessoas ele se associaria? Bom, não é preciso esforço nenhum para observar hoje, através dos meios de comunicação, que os ricos se associam com os ricos, os pobres se associam com os pobres, os marginais com marginais, prostitutas com prostitutas. E assim, nós observamos claramente hoje que existem segregações. O que, que é isso? São classificações, são grupos onde as pessoas que têm afinidade entre si compõem esse grupo. E se nós formos olhar hoje, você vai ver que os astros do mundo esportivo, ou do mundo cinematográfico, ou do mundo empresarial, eles andam com seguranças, com pessoas que o protegem, né, das demais pessoas, evitando assim um contato mais próximo. De acordo com eles, é para não colocar em risco a integridade deles. Bom, imagina se Deus fosse agir dessa forma. Imagina, eu fico pensando que na única vez em que os discípulos tentaram fazer isso, eles foram repreendidos por Emanuel. Jesus estava sentado e várias mães queriam levar até ele os seus filhos para que pudessem ser abençoados. No entanto, os discípulos estavam impedindo, né, querendo proteger Jesus, e Jesus disse assim: pode parar, meu amigo. Eu sou Deus conosco. Não impeçam as crianças de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Você percebe? Emmanuel, ele caminha na contramão daquilo que hoje a humanidade faz. Você e eu temos muito a aprender com ele. Mas nesse momento aqui agora, nessa lâmina, eu quero mostrar para você como Emmanuel se relacionou com os pecadores. O clima desse momento aqui era um clima extremamente tenso. Afinal de contas, na presença de Emanuel, que estava ensinando algumas pessoas, foi levada uma mulher, e essa mulher ela havia sido vítima de uma trama diabólica para que ela fosse pega em flagrante adultério, e então ela é conduzida até a presença de Cristo. Quando os acusadores daquela mulher, que na verdade não estavam preocupados nem um pouco com ela, eles queriam era que de alguma forma Emanuel fosse pego de surpresa. Eles lançam aquela mulher nos pés dele e dizem assim: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Ela é passível de pena de morte. O que dizes tu? Bom, deixa eu explicar para você qual era a trama que estava ali envolvida. Se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, de acordo com a lei que Deus havia dado a Moisés, eles matariam aquela mulher e depois levariam Jesus até os romanos, dizendo que ele havia ordenado que fosse morta aquela mulher. Agora, se Jesus disse que eles não deveriam apedrejá-la, eles então acusariam Jesus de não obedecer às leis que o povo judeu obedecia. Jesus ele prontamente então se inclina e escreve no chão, e aqueles homens, né, que eram os líderes religiosos, insistem com veemência para que Jesus dê o seu veredito. Jesus então levanta o rosto, olha para eles e diz assim: aquele dentre vocês que não tiver nenhum pecado, pode ser o primeiro a lançar essa pedra que está aí na mão. Nesse momento, a partir dos mais velhos, que tinham a consciência mais fortemente acusando eles,
dos crimes que eles haviam cometido e do próprio crime que eles queriam cometer, soltam as pedras e vão se retirando. Fica naquele momento, então, só Jesus e a mulher que estava ali de cabeça baixa, apenas aguardando sentir o primeiro golpe da primeira pedra. Quando ela vê que está demorando muito, Jesus se volta para ela e diz assim: mulher, aonde estão aqueles que te acusavam? Ela então ousa levantar a cabeça ainda, meio que desconfiada, e vê que todos eles haviam ido embora. Ela olha ao seu redor e vê aquele monte de pedras no chão e nenhuma daquelas pedras havia atingido ela. Ela então diz assim: nenhum deles ficou aqui, Senhor. Jesus então, que é agora o nosso Emanuel, diz para ela assim: olha, se eles não te acusaram, nem eu tampouco te condeno. Vai e não cometa novamente este pecado. Diz o texto bíblico que aquela mulher se lança aos pés de Jesus e chora copiosamente diante da graça, do amor incondicional que ela encontra ali no Emanuel. Queridos, olha o que diz aqui esse texto do livro Desejado de Todas as Nações. Em seu ato de perdoar a essa mulher e animá-la a viver vida melhor, resplandece na beleza da perfeita justiça o caráter de Jesus. Conquanto não use de paliativos com o pecado, nem diminua o sentimento da culpa, procura não condenar, mas salvar. O inocente se compadece da fraqueza da pecadora e estende-lhe a mão, pronta a ajudar, ao passo que os fariseus hipócritas denunciavam, Jesus lhe recomenda: vai-te e não peques mais. João capítulo 8, verso 11. Desculpa. Você consegue imaginar como Emanuel se relacionou com os pecadores? Que lindo esse texto. Essa história ela é extraordinária. Ela fala muito ao meu coração. E ela precisa falar muito ao seu coração nesta manhã, por dois aspectos. Primeiro aspecto é que se você e eu em algum momento nos sentimos que somos melhores do que alguém que não comete os mesmos pecados que nós cometemos, nós precisamos ter muito cuidado e olhar como o Emanuel tratou aqueles que estavam em pecado. Entenda o seguinte: os seus pecados, eles apenas são diferentes dos meus. Assim como os meus são diferentes dos seus e os nossos podem ser um pouco diferentes daqueles que nós julgamos que são piores do que nós. Mas aos olhos de Deus, todo o pecado é ofensivo. Todo o pecado foi a causa pelo qual Cristo foi pendurado na cruz. Não importa se Hitler matou milhões de judeus ou outras raças também, outras nacionalidades também. Não importa se isso lá o pecado que ele cometeu e se você hoje aqui comete e fala uma mentira. Foram os mesmos pecados que penduraram Cristo na cruz. Então você precisa ter muito cuidado ao enxergar os pecadores. Veja como Emanuel enxergava. Se tinha alguém que poderia condenar aquela mulher, era Emanuel, mas ele não fez isso. Agora, o outro aspecto dessa história que eu quero que você entenda é o seguinte: se você hoje está em pecado, e se sente indigno ou distante de Deus, veja como Emanuel trata os pecadores. Ele não está querendo amenizar o seu pecado, mas ele está hoje lhe oferecendo perdão e graça e a oportunidade de que pelo poder do Espírito Santo você e eu possamos ir e não pecar mais. Eu posso ouvir você dizer amém? Glória ao nosso Deus Emanuel. Vamos orar agora, amigos? Daqui a pouquinho estamos juntos novamente. As Escrituras nos dizem que você e eu jamais seremos tentados além daquilo que nós possamos suportar. E que junto com a provação
O Senhor, ele já provê um meio de escape. Ele já provê um meio pelo qual você e eu consigamos encontrar refúgio, um meio pelo qual você e eu consigamos escapar daquele momento. Certa vez, ouvindo uma mensagem do pastor Amin Rodor, ele disse uma frase que me chamou muita atenção e ficou gravada no meu coração. Ele estava falando sobre tentação, sobre o fato de você e eu decidirmos pecar em alguns momentos da vida. Então ele falou a seguinte frase: a nossa oração deve ser: Deus, quando eu tiver o desejo de pecar, afasta de mim a tentação. E quando vier a tentação, afasta de mim o desejo de pecar. Se fizermos isso, nós seremos sucedidos, bem-sucedidos todas as vezes. Porque o que acontece muitas vezes, amigos, é que você e eu não temos a consciência exatamente disso, da tentação juntamente com o desejo de pecar. Infelizmente, o desejo de pecar, ele é um resultado natural de vivermos longe do Espírito Santo. O desejo de pecar é um resultado natural da nossa natureza pecaminosa. Você e eu já cometemos tantos pecados na vida que muitos deles já podem até estar incorporados ao nosso caráter. Por exemplo, tem pessoas que mentem sem necessidade nenhuma elas mentem. Mentem pelo prazer de estar mentindo. Aquilo já se tornou um hábito tão comum na vida dela que mentir faz parte dela. E a gente, às vezes, olhando, né, pensa assim, mas rapaz, por que fulano está inventando essa mentira? Às vezes nós não entendemos, mas o que isso, na verdade, quer mostrar para você e para mim é a realidade da nossa natureza pecaminosa. E você e eu vamos precisar realmente de ajuda sobrenatural para vencermos essas nossas inclinações e essas nossas tendências pecaminosas. Quando você acorda, o inimigo já tem ali preparado ao longo do seu dia várias situações aonde você e eu seremos atacados por ele, por alguns dos seus servos, né, que são os anjos malignos. E no decorrer do dia, à medida que você e eu formos escapando de uma, escapando de outra, ele vai intensificar o ataque, né? É como se fosse um campo minado, aonde você levanta um pé aqui e lá na frente não sabe se vai ter outra armadilha. Mas fiel é aquele que nos chama, fiel é aquele que nos guarda. E eu estou falando isso para você aqui agora, olhando para o céu e levantando a mão, louvando a Deus, porque Ele é fiel e Ele tem nos guardado. E Ele vai nos guardar do maligno todas as vezes que pedirmos. Amém? Amém. Porque Ele é Emanuel. Olha o que diz, amigos, esse texto agora. Eu quero que você entenda que o nosso Deus Emanuel, ele também estava intercedendo e se relacionando com aqueles que são tentados. Tentados. Você já teve a impressão de que parece que algumas pessoas são mais tentadas que outras? Já teve? Isso é só impressão, tá? Porque todo mundo é tentado na mesma intensidade. A única diferença foi o nosso Deus Emanuel. Ele foi tentado como nenhum outro ser humano foi ou será na história deste planeta. Porque Emanuel era exatamente o nosso. Deixa eu colocar aqui uma palavra certa. Emanuel, ele era o nosso. Ah, já sei. Emanuel, ele é a nossa garantia de salvação. O plano de salvação dependia estritamente da vida perfeita do Emanuel. Então, por isso ele foi tentado além de todos os outros seres humanos. Você entende isso? Então é importante nós termos essa compreensão. E olha o que diz esse texto. Jesus, nosso precioso Salvador, não nos podia ver expostos aos fatais ardis de Satanás
e deixar de fazer um infinito sacrifício em nosso favor. Interpõe-se, ele se coloca entre Satanás e a pessoa tentada e diz: para trás de mim, Satanás. Mateus capítulo 16, verso 23. Deixa-me aproximar-me dessa pessoa tentada. Ele se compadece de todo trêmulo suplicante. Ele o ama. Amigos, eu queria agora poder desenhar essa cena com você. Queria poder desenhar essa cena. Enquanto estou falando aqui com você, minha mente está sendo levada a usar uma metáfora. Você já viu algum desses filmes aí de super-herói, né? Agora está em alta, né? No cinema, super-herói para todo lado, né? E interessante que esses alienígenas que estão destruindo o planeta nesses filmes, eles destroem muito o mundo, né? Detonam o mundo. E aí então aparecem esses super-heróis e ali salvam a cidade, salvam o planeta, salvam a galáxia. É, quanta imaginação, né, amigos? Eu sempre me perguntei, quando eu vejo essas cenas, né, desses filmes aí, desses super-heróis, vocês já viram que a cidade é toda destruída, né? Cai nave, quebra prédio, inunda a cidade, navio, cai avião. Eu pergunto assim, nossa, esses super-heróis deixam morrer muita gente, né? Morre muita gente. Qual é a diferença dessas batalhas que são meras alegorias da invenção humana e da grande batalha entre o bem e o mal? A diferença é que nessas mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, todas as vezes que um filho de Deus é tentado, se ele clamar por ajuda, Emanuel se faz presente hoje através da presença do Espírito Santo e através dos anjos e se coloca entre o tentador, que é Satanás, e o Filho de Deus, qualquer que seja ele, qualquer que pode ser eu, pode ser você, qualquer que seja a provação, ele se interpõe no meio e fala: para trás de mim, Satanás. Não toca neste filho, não toque nesta filha. Você está vendo? Você consegue enxergar e imaginar que todas as vezes que você e eu somos tentados, embora não vejamos fisicamente, mas nós podemos ter a certeza de que à nossa frente, ao nosso redor, está Emanuel. Queridos, isso deve trazer para o seu coração uma certeza muito grande, a certeza de que você e eu, com o poder de Deus, podemos vencer o pecado. Amém? Amém? E aqui eu quero concluir só dizendo uma outra coisa que é impressionante no reino de Deus. É que ainda que alguém que esteja sendo tentado não clame por si mesmo, a sua oração intercessora pode fazer com que Emanuel se interponha na vida daquele filho, dessa pessoa que você está intercedendo e afaste também o tentador. Por isso você e eu devemos orar por nós e orar pelos outros. Nesse momento agora, qual é a pessoa que você conhece que pode estar sendo tentada pelo inimigo e que precisa da sua oração? Que tal nesse momento você se ajoelhar e orar? Pode ser seus pais, pode ser seus filhos, pode ser o seu cônjuge, pode ser um amigo, pode ser um familiar próximo ou distante, mas que está enfrentando uma tentação, uma provação, e você precisa interceder por eles. Vamos orar agora por essas pessoas? Alguma vez você já se sentiu excluído em algum lugar? Alguma vez você já foi a algum local e sentiu que, pelo comportamento daquelas pessoas,
você não era bem-vindo? Alguma vez você já teve a impressão de estar em um local, mas, tipo, sentir que você não pertence àquele ambiente? Às vezes eu me recordo aqui de um momento, eu gostava muito de jogar bola, né, quando eu era mais novo, e eu, perto da quadra da casa da minha mãe, havia uma quadra de bola, de futebol, né, e de esporte, e eu gostava de jogar bola lá, mas teve um período que eu passei alguns meses sem ir, estava me dedicando a alguns trabalhos na igreja. Eu me recordo que depois de um período eu voltei e estava querendo ali jogar bola com os meus amigos, né? Os colegas de que a gente cresceu junto. E eu comecei a perceber que eles estavam xingando muito, sabe? Assim, palavreado muito pesado. Aquilo foi me dando um mal-estar tão grande que eu não consegui jogar bola naquele dia. Eu vi que ali não era meu lugar e eu saí dali. Essa é uma das maneiras da gente se sentir deslocado em um determinado ambiente. Outras vezes é quando intencionalmente as pessoas excluem você. Isso acontece muito quando a gente está em sala de aula, né? Quando a gente estava estudando. Às vezes tem aqueles grupos onde os trabalhos são feitos e você percebe facilmente que se você não for uma pessoa bem desenvolvida, que possa contribuir, bem inteligente, os colegas, eles rapidamente excluem você do grupo, não é? É desse jeito. Existem também, dentro daquele aspecto que eu falei para você, das classes, né, da segregação social hoje, pessoas que são excluídas inevitavelmente. Tanto é verdade que existem vários projetos do governo para que haja a inclusão social das pessoas. Por exemplo, as pessoas que têm necessidades de locomoção, necessidades especiais, existe uma lei de acessibilidade. Qual é essa lei de acessibilidade? É que determinados prédios e locais devem estar preparados para que essas pessoas possam entrar, como, por exemplo, aquele que tem uma deficiência visual. Precisa ter no piso aquelas placas indicando, né, o caminho que a pessoa deve seguir, ou então alguns avisos sonoros para dar a orientação àquela pessoa. Aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, que usam a cadeira de roda como um mecanismo, né, de transporte, de andar. Então, elas precisam que as calçadas sejam feitas de forma que elas consigam andar sozinhas, que no meio-fio tenha aquelas rampinhas, né, onde eles possam subir e descer sem o auxílio de muitas pessoas. Isso tudo é feito para que a pessoa tenha acesso, para que ela não seja excluída de determinados locais, de determinados eh, serviços que aquela pessoa pode se beneficiar. Agora, nós na sociedade também, de uma forma ou de outra, acabamos excluindo determinadas pessoas da nossa vida. Você já percebeu isso? Que muitas vezes, intencionalmente ou não, nós acabamos criando um grupo de pessoas que têm mais afinidade conosco e acabamos excluindo outras pessoas. Às vezes nós excluímos as pessoas que pensam diferente. Às vezes nós excluímos aquelas pessoas que nos tratam mal ou nos trataram mal. Às vezes nós excluímos aqueles que não têm o mesmo poder aquisitivo do que nós. Muitas vezes nós excluímos também aqueles que pensam diferente, né? Então, a sociedade, e você e eu, infelizmente, vivemos num mundo de exclusão. Exclusão. Como será que Emanuel se relacionou com aqueles que eram excluídos? Veja, no tempo em que Deus se fez carne, no tempo em que ele se tornou Emanuel, não era diferente de nós hoje. Existiam pessoas que eram bem vistas na sociedade e pessoas que eram mal vistas. Existiam pessoas que recebiam convites para participar de determinados momentos e pessoas que não eram convidadas para nada.
Então, aquele contexto social de inclusão e exclusão era idêntico ao que você e eu vivemos hoje. E ao olharmos o comportamento de Emanuel, nós precisamos entender como Jesus, como Jesus quer que você e eu hajamos hoje. Amigos, Mateus, ele era um cobrador de imposto, e o cobrador de imposto naquela época era alguém que cobrava do seu próprio povo para poder pagar aos romanos. Então, Mateus, ele era um judeu e ele cobrava imposto dos judeus para poder dar esse imposto aos romanos. Então, essa profissão de cobrar impostos era uma profissão nada bem vista pelos seus compatriotas, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, eles cobravam um imposto além do necessário, eles extorquiam a pessoa, eles tomavam as propriedades, eles prendiam as pessoas, eles agrediam fisicamente as pessoas, e os cobradores de impostos, todos eles eram ricos. Por quê? Porque eles cobravam além do que era necessário. Então, imagina você se relacionar com alguém que roubava você, se vivia bem, isso tudo para que ele pudesse satisfazer o desejo de Roma. Imagina, como é que você ia se relacionar com uma pessoa dessa? É bem desafiador, não é? E quando Emanuel dá o convite, né, ali para Mateus para que ele faça parte, aceita ele como sendo um dos seus discípulos, logo no início, Mateus ele convida Jesus para ir a um jantar na casa dele. E Jesus foi a esse jantar. E o fato de Jesus ir a esse jantar criou uma confusão muito grande, tanto na cabeça daqueles que seguiam ele, quanto na cabeça daqueles que não seguiam ele, mas que estavam ali apenas observando para criticar. Agora eu pergunto a você, com quem que Emanuel estava mais preocupado? Com aqueles que criticavam ou com aqueles que precisavam de ajuda? Exatamente, com os que precisavam de ajuda. E olha o que diz o texto. Jesus nunca recusava um convite para festividade semelhante. O objetivo que tinha sempre presente era semear no coração de seus ouvintes as sementes da verdade. Por meio de sua cativante conversa, atrair, é, cativante conversa, atrair a si os corações. Em cada um dos seus atos tinha Cristo um propósito, e a lição que deu nessa ocasião foi oportuna e apropriada. Por esse ato, declarou ele que mesmo os publicanos e pecadores não estavam excluídos de sua presença. Que coisa linda, né? Jesus ele vai àquela festa exatamente para mostrar que Emanuel, ele também estava presente com os excluídos. E nesse momento aqui eram os publicanos e os fariseus. E veja, perdão, os publicanos e os pecadores. Porque naquela época, os pecadores, eles eram vistos como alguém que merecia um castigo de Deus e algumas pessoas religiosas não se relacionavam com essas pessoas pecadoras. Elas se julgavam santas demais, elas se julgavam superiores e por isso eles se afastavam. E agora, veja, Emanuel vai a uma festa celebrar com Mateus e os outros, mas Cristo tinha um propósito. Ele não estava ali simplesmente para festejar. Qual era a intenção dele? Semear no coração daqueles homens, semear no coração daqueles homens a verdade do reino de Deus. Você conhece alguém que é excluído da sua vida, alguém que é excluído da sociedade, alguém que é excluído da igreja? Será que essa pessoa não precisa hoje da sua vida na vida dela? Nos evangelhos nós encontramos Emanuel em pleno movimento, exercendo o seu ministério de forma graciosa, de forma ordenada e bem planejada.
Nenhuma de suas ações eram sem intenção. Na verdade, todas elas completavam o quebra-cabeça do plano da redenção. Cada ato, cada fala, cada reação, cada silêncio, tudo, os locais aonde Cristo ia, no momento em que ele ia, tudo fazia parte do seu plano bem elaborado e agora conduzido de forma estratégica e sobrenatural pelo Espírito Santo. Quando nós encontramos Cristo saindo do seu batismo e indo para o deserto, era muito mais do que simplesmente um jejum. Era uma preparação, era um momento de submissão para tudo que viria em seguida. E, assim como já olhamos, vimos Emanuel com os pecadores, vimos Emanuel com os tentados, Emanuel com os excluídos e agora Emanuel e os enfermos. Querido, se existe uma segunda coisa que pode entristecer tanto a Deus, é a seguinte: a primeira é a nossa degradação moral. O pecado trouxe essa degradação moral à raça humana. E isso entristece muito o nosso Pai eterno, porque fomos criados à imagem e à semelhança dele, ou seja, fomos criados para refletir a glória de Deus. E o segundo aspecto que eu tenho absoluta certeza que causa um entristecimento no coração, na mente divina, é a degradação física. Você e eu não conseguimos nem imaginar a plenitude da saúde que existia em Adão e Eva. Para que você e eu tenhamos um pálido vislumbre do que significava isso, basta a gente olhar a quantidade de anos que viveu Adão. 930 anos. Amigos, quase um milênio. Imagina a saúde desse homem. Isso é uma coisa extraordinária, extraordinária, extraordinária. Então Adão, ele não somente tinha estatura física, que ele era muito maior do que nós hoje. Hoje, se você e eu fôssemos colocados ao lado de Adão, Adão seria um gigante. E é muito curioso a gente observar que hoje as pessoas que têm uma estatura elevada, que são consideradas como gigantes, eles são taxados como isso sendo uma doença. Ou seja, o normal hoje é ser pequeno e ser alto é tido como uma doença, o que é o gigantismo. Mas na época de Adão, não. O normal era ser grande. O, o que era anormal era ser pequeno, né? Então, a gente consegue observar que hoje a nossa degradação física ela é muito grande. E é claro, além desse aspecto da degradação, à medida que os séculos foram passando, a nossa imunidade foi sendo diminuída, e não somente diminuída, mas o próprio pecado passou a originar, a partir da sua existência, várias doenças, várias mazelas. E hoje você e eu não não precisamos ir muito longe para observar isso. Os noticiários agora estão abarrotados sobre a notícia dessa pandemia. Antes dessa pandemia, ou melhor, junto com essa pandemia, você e eu não temos nem como catalogar a diversidade de enfermidades que existem e que são acometidas aos seres humanos. São inúmeras, algumas hereditárias, que vêm com uma deformação congênita dos seres humanos no DNA, e outras são adquiridas através de hábitos não saudáveis ou práticas que não são saudáveis ao nosso corpo humano. No tempo de Cristo, também existia essa realidade da enfermidade física. E quando você olha nos evangelhos, você vê Emanuel tratando de forma muito linda, de forma muito precisa, cada uma das situações aonde as enfermidades eram colocadas como um fardo na vida daqueles que eram doentes.
Naquela época, a doença era vista como um castigo de Deus, como um desagrado de Deus, como uma punição que Deus estava dando por algum pecado cometido por aquela pessoa ou um pecado cometido pelos seus pais. Então, a pessoa que ficava doente naquela época, ela era vista pela sociedade como alguém que estava em pleno pecado. E por isso, muitas vezes, as pessoas que estavam enfermas, elas eram também excluídas do seu convívio, excluídas da sociedade. Você consegue imaginar o peso que isso trazia para as pessoas que estavam doentes? Como se já não bastasse a própria mazela física que ela tinha que enfrentar, que ela tinha que conviver. Agora também, ela tinha que conviver com os maus olhos e a má interpretação da sociedade por aquilo que ela estava vivendo. Uma dessas histórias que me vem à memória agora é exatamente a história da mulher com fluxo de sangue. Você se recorda desse momento? Uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e nada, absolutamente nada, havia trago cura à sua doença. E ela, já desesperada, ouve falar do Messias. E ela vai ao encontro do Messias, colocando nele a projeção da sua última esperança. A sua última alternativa era o encontro com Cristo. E agora, é interessante que Jesus está indo para curar a filha de Jairo. A filha de Jairo estava doente, na verdade, nesse momento em que Jesus está caminhando, a filha de Jairo já está morta. E Jesus está indo por aquela avenida, parece que aparentemente sem propósito, mas Jesus sabia que naquela avenida ele encontraria essa mulher. E ao tocá-la, emana de Cristo poder e ela fica restaurada. E Jesus, filha, tenha bom ânimo, a tua fé te curou. Olha que coisa extraordinária. Jesus, Emanuel, junto com os enfermos. Eu quero ler para você agora esse texto, porque esse texto ele traz uma importante revelação para nós. Ouça. O divino exemplo em evangelismo pessoal. Jesus entrava em contato com os homens. Jesus entrava em contato com os homens. Não se mostrava arredio e afastado daqueles que necessitavam seu auxílio. Ele penetrava nos lares dos homens, confortava os tristes, curava os enfermos, alertava os descuidados e saía pelas vizinhanças fazendo o bem. E se seguirmos os passos de Deus, precisamos fazer como ele fazia. Temos que dar aos homens a mesma bondade, ajuda, a mesma bondosa ajuda que ele dava. Que coisa extraordinária, né, amigos? Jesus, ele se misturava com os homens e Jesus estava presente na vida daqueles que estavam enfermos. Isso traz um grande conforto para mim e para você nesse momento que estamos vivendo de pandemia. Inclusive, hoje estamos orando por todas essas pessoas que estão na linha de frente em combate contra a pandemia e também pelas pessoas que estão afetadas por ela. Emanuel esteve ao lado dos enfermos. E da mesma forma, hoje, ele também deseja estar ao lado daqueles que passam por necessidades físicas. Queridos, a companhia de Cristo hoje, ela precisa trazer duas coisas. Primeiro, a certeza de que se Deus quiser, ele pode curar. E segundo, a certeza de que ele está presente e se ele não curar, ainda assim ele permanecerá presente ao seu lado, ao meu lado, até o momento final da nossa vida. A companhia de Emanuel não é necessariamente uma condicional de que você e eu seremos curados de todas as enfermidades. Não, não é isso. A sua companhia é a certeza de que não estamos sozinhos. E um dia, na volta de Jesus, ele irá então restaurar a nossa saúde física por completo. Eu quero, junto com você agora, orar para que Emanuel esteja ao lado
daqueles que enfrentam uma enfermidade. Chegamos no nosso penúltimo momento de hoje e estamos refletindo sobre o nosso querido Emanuel, Deus conosco. O que significa para você Deus conosco? Estamos vendo aí que muito mais do que um simples nome, nós podemos encontrar na vida de Cristo Jesus realmente o cumprimento pleno do que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria naquele encontro. Ele é Deus conosco. Queridos, eu queria, de forma muito breve, nesse áudio de agora, poder falar para você algo muito importante em relação à atitude de Deus com os perdidos. O nosso mundo, ele estava condenado à destruição. Mesmo Deus tendo anunciado através do santuário e dos sacrifícios que ali eram realizados no Antigo Testamento sobre o plano da redenção, se Cristo Jesus não tivesse encarnado como homem, de nada teria sido todos aqueles sacrifícios de cordeiro feito anteriormente. Nós ainda assim estaríamos condenados se Cristo não tivesse assumido a forma humana. E aí, olha o que diz agora nesse texto, Emanuel e os perdidos. Jesus não considerou o céu um lugar desejável enquanto nós nos achávamos perdidos. Nós poderíamos simplesmente parar por aqui e ficar refletindo sobre o que passou no coração de Deus, se é que Deus tem um coração, você me entende? O que passou na mente de Deus, ele olhar para o céu e imaginar que você e eu não estaríamos lá. Eu consigo ter assim um pequeno vislumbre. Eu estou aqui agora olhando para o meu filho enquanto ele está ali estudando e eu me recordei de algumas vezes, talvez você que é pai ou mãe vai se identificar com o que eu estou falando. Eu já me deparei em algumas vezes estar em locais aonde os meus filhos ou a minha esposa não está e eu estou ali desfrutando um momento muito bom. Pode ser uma comida, pode ser um momento de diversão, mas parece que o local não traz toda a alegria porque falta alguém, não é? E você sempre pensa assim, puxa, se meus filhos estivessem aqui seria melhor. Ah, se eles estivessem provando essa comida aqui seria muito bacana. O que será que eles estão fazendo agora? Então, esses tipos de pensamento, quando a gente tem pela ausência de alguém que nós amamos, acredito que numa dimensão muito maior foi o que passou pela mente de Deus quando ele olhou para o céu, olhou para a possibilidade de uma eternidade sem a nossa companhia. Isso é algo extraordinário. Jesus não considerou o céu um lugar desejável enquanto nós nos achávamos perdidos. Que amor incondicional, hein, amigos? Que amor incondicional esse. Olha o que diz. Abandonou as cortes celestes por uma vida de ignomínia e insulto e uma morte vergonhosa. Aquele que era rico de inapreciável tesouro do céu, tornou-se pobre, para que por meio de sua pobreza nós pudéssemos enriquecer. Cumpre-nos seguir na senda que ele trilhava, na senda por ele trilhada. Eu tô sem óculos, amigo, e eu leio nesse negocinho pequenininho aqui, tá terrível, né, pra minha visão. Mas você entendeu, eu sei que você entendeu. Isso é demais, gente. Emanuel e os perdidos. Emanuel, Deus conosco, olhou para o futuro e não conseguiu imaginar nenhum futuro sem a nossa companhia. Por isso, ele veio em busca dos perdidos. E eu pergunto, quem era esse perdido? Às vezes a gente fala assim no mundo e acaba
acredito eu, não que diminuindo o sacrifício de Cristo, mas em certo sentido, nos inocentando da nossa responsabilidade. Eu gostaria que você entendesse que Emmanuel, ele veio em busca de você. Ele se fez presente por você, para que você esteja presente na eternidade com ele. Agora vamos finalizar o nosso encontro de hoje, desse jejum especial, e vamos finalizar ele com chave de ouro. Afinal de contas, eu disse lá no início que o tema de hoje era um tema extremamente importante, relevante e que traria para mim e para você algumas surpresas, né, no final. E eu quero compartilhar com você esse momento final. Afinal de contas, nós já estamos juntos aqui, né, desde as 6 horas, nesse processo espiritual. E eu fico muito feliz, amigos, que o Espírito tem nos ajudado a cada dia. É uma caminhada, né? Eu fico pensando nos grandes privilégios que você e eu temos de... Espera aí, amigos, é que eu tô mexendo aqui, tô tirando... Espera aí só um pouquinho que eu vou tirar uma luva da minha mão aqui. Calma aí, povo. Pronto, tirei a luva. Eu fico pensando o quanto a nossa vida pode estar crescendo no momento em que você e eu nos disponibilizamos a cada manhã entrar na sala 57 e não somente isso, mas também a cada quarta-feira buscar crescimento nesse nosso processo espiritual através do jejum e da oração. Vimos que quando Deus se fez carne, ele se torna um de nós. E vimos que hoje estamos trabalhando o tema Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, Deus conosco por quanto tempo? É verdade que quando Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, antes de ir para o céu, ele deixou o presente especial para todos os seres humanos, que seria exatamente o poder e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Agora, será que seria apenas isso? Não que seja pouca coisa? Na verdade, o Espírito é é o maior dos dons que o céu poderia nos dar, juntamente com Jesus Cristo. Mas eu quero ler com você agora esse texto do livro Caminho a Cristo, para que você entenda o que quer dizer realmente Deus conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. Ele o entregou não apenas para que vivesse entre a humanidade, levasse seus pecados e morresse em seu lugar. Foi muito mais do que isso. Ele o entregou para a raça caída. E esse entregou aqui, amigos, é dar. É literalmente dar. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. Veja, laços que jamais serão quebrados. Ele é o nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, tomando a forma humana diante do trono do Pai e por toda a eternidade estará ligado à raça que redimiu. Você entendeu isso aqui, amigos? Jesus Cristo, ele será eternamente agora divino e humano. Ele nunca mais perderá a natureza humana. Por toda a eternidade, você e eu teremos Emmanuel, Deus conosco. Veja, Deus não apenas deu a Jesus, ele se fez um de nós para sempre. Que coisa extraordinária, que amor incomparável. Olha o que diz aqui agora. Ele se tornou o Filho do Homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado para refletir o amor de Deus e compartilhar
a alegria da santidade. Eu posso ouvir você dizer amém, um glória a Deus? Queridos, Emanuel, eterno homem. Esse é o texto que eu quero finalizar o nosso jejum de hoje. Eu quero que você entenda que Deus conosco não é apenas nesse período em que estamos atravessando aqui na terra, mas é um Deus conosco eternamente. Jesus Cristo assume a forma humana e levará para sempre esta forma humana. E o fato dele levar para sempre será sempre uma lembrança de como Deus nos ama, do sacrifício necessário para nos resgatar e da magnitude do amor que Deus tem por todas as suas criaturas. Queridos, se isso não for capaz de encher o nosso coração de gratidão, desculpe, mas não há outra coisa que seja capaz. Se isso não for motivo suficiente para você e eu abrirmos mão dessa vida de pecado e nos dedicar a Deus, não há outra coisa que o faça. Se isso não for capaz de nos levar a amar a Deus, a amar ao nosso próximo como nós nos amamos, não há outra coisa que seja capaz de fazer. Porque aquilo que o amor de Deus não é capaz de fazer, absolutamente nenhum outro poder no universo será capaz. Por isso, eu quero que você e eu hoje, ao olharmos e entendermos o que quer dizer Emanuel, um Deus conosco, diante das lutas, diante da exclusão social, diante das enfermidades, diante do fato de estarmos perdidos, eu quero que isso pulse no nosso coração com tanta alegria, com tanta certeza, a ponto de que você e eu nos preparemos para viver eternamente com Emanuel. Eu quero que esta seja a sua oração nesse final do jejum, e eu quero que esta seja uma motivação a mais, para que você e eu permaneçamos firmes no caminho estreito, porém que conduz à vida eterna e à coroa de glória eterna. Um forte abraço a você. Eu quero agradecer a sua companhia ao longo do nosso jejum. E o meu desejo é que o Espírito Santo continue abençoando e guiando a sua vida em todos os sentidos. Amanhã de manhã estaremos juntos aqui na sala 57, mas eu queria que você me mandasse uma mensagem agora dizendo o seguinte: o que significa Emanuel para você? Forte abraço e nós nos falamos e nos vemos por aqui no movimento espiritual do jejum e oração.